Desejo que o Deus de paz inunde os vossos corações de gozo, de paz e de alegria. Quero me reportar nesse momento aos jovens, aos adolescentes, às pessoas aos moços e às moças que pretendem serem empreendedores, ter um futuro brilhante na vida. Existem vários fatores para que a gente seja bem-sucedido na vida. Nós temos alguns exemplos bíblicos no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 4, e particularmente o versículo 15, a respeito da parábola da semeadura. O semeador saiu a semear a terra e semeou a semente, e uma semente caiu entre espinhos, a outra caiu no meio do caminho, a outra caiu entre os pedregais, mas uma semente caiu numa boa terra. A que caiu à margem do caminho, as aves do céu as comeram. A que caiu no meio dos espinhos, os espinhos a sufocaram. Ela nasceu e foi sufocada pelos espinhos. E a que caiu entre os pedregais não teve umidade suficiente e nem nutriente suficiente, e ela quis nascer e não vingou. Mas uma caiu numa boa terra, e diz a Bíblia nessa parábola de Lucas 8, e versículo número 15, ela caiu numa boa terra, ela nasceu, cresceu, produziu, e uma gerou 60% e outro gerou 100%. Então é assim que funciona o mecanismo para a prosperidade. Você nunca pode desanimar, você tem que ter uma visão, um objetivo, e dar um passo correto, dar um passo certo, empreender em um negócio que não vá te trazer prejuízo e nem fazer com que você na margem do caminho venha desanimar. Então analise, examine, mapeie o futuro e veja o que você vai agir e no que você vai investir, e invista com segurança. A Bíblia também fala no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, a respeito da parábola dos talentos. Jesus deu um talento para um servo, deu 2 talentos para outro servo, deu 5 para outro servo e deu 10 para outro servo. Ele repartiu os talentos. Talentos são valores, são valores monetários, e esse talento, o talento é aproximadamente o peso de 34 quilos, um talento, e Jesus repartiu os talentos entre os seus servos, e o que tinha 2 granjeou mais 2, conseguiu 4 e apresentou ao seu senhor. O que tinha 5 granjeou mais 5 e apresentou 10 ao seu senhor. Isso é a bênção da multiplicação. E o que tinha 1 ficou com medo, porque o seu senhor era severo no tratar das contas, e ele enterrou o talento pensando que poderia sofrer consequências ao ir prestar conta com o seu senhor. E quando o seu senhor voltou a acertar contas, quem tinha 2 apresentou 4, e quem tinha 5 apresentou 10. E esse 1 enterrou na terra, foi lá, senhor, e disse ao senhor: eu sabia que o senhor é um servo severo e muito prudente no acertar as suas contas, e eu fiquei com medo de perder o seu talento e escondi na terra. E esse talento é capital de giro, e capital de giro para quem vai empreender, seja R$500, R$1.000, R$5.000, capital de giro não se mexe. Capital de giro é um valor que você tem em caixa para fazer girar o teu negócio. Tu tem que fazer girar o teu negócio, pagar as tuas contas, viver e tirar para todas as despesas, e o capital de giro não se deve mexer. E esse é o conselho que eu dou para um jovem, para um adolescente que pensa, que tem um projeto em empreender e ser alguém na vida. A Bíblia Sagrada também nos fala no capítulo 15, versículo 11, a epígrafe do capítulo 15 de Lucas, versículo 11, eu gosto muito de aplicar a Escritura Sagrada para trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida do dia a dia. No capítulo 15, versículo 11 do livro de Lucas,
Um pai de família tinha 2 filhos, e os 2 filhos trabalhavam com ele. E um dos filhos resolveu de pegar a sua parte da sua herança e seguir o seu próprio destino. Só porém ele pegou a parte da sua herança para seguir o seu próprio destino, e essa atitude que ele tomou foi uma atitude que lhe levou à ruína, porque ele gastou todos os seus pertences, botou tudo o que tinha fora e ficou absolutamente sem nada, porque não soube administrar. Um bom administrador não mexe no capital de giro. Se o teu capital de giro for R$1.000, R$500, R$5.000, seja a quantia que for, esse capital de giro você tem que fazer multiplicar por 60, por 100 e fazer ele aumentar, e você deve viver do lucro, da renda adquirida e não no capital de giro. O capital de giro ainda você deve corrigi-lo, porque a inflação corrói esse capital de giro durante o mês, durante o ano, e ele não pode ser desvalorizado. É um dinheiro que você deve ter, um capital que você deve ter em caixa, e não se deve mexer nem mesmo no caso de uma doença. Você deve correr atrás, você deve buscar, galgar e tentar conquistar lucros e não mexer no capital de giro. E uma coisa muito interessante na vida de um ser humano, que eu acho que é uma das prioridades na vida de um ser humano, é prudência, é humildade, é sempre dar um passo com segurança. A humildade é uma prioridade. Eu sou apaixonado pela humildade, e quando eu vejo um ser humano humilde, por mais que seja um capitalista, eu tenho um amigo meu aqui na minha cidade que é um capitalista extremo, mas ele é um elemento humilde, tem uma humildade monstruosa. Se eu quiser, eu frequento a casa dele todo dia. O cara é dono da metade da cidade e eu sou um dos grandes amigos dele. Não tenho muita intimidade porque eu tenho meus afazeres, mas a humildade na vida de um ser humano é uma grande virtude. Nunca deixe de ser humilde. E 3 fatores que vai fazer com que você faça crescer o teu empreendedorismo é você trabalhar com segurança, você ser humilde, você ser 100% higiênico, você ser cordial e sempre procurar ter um preço razoavelmente bom dentro do mercado, ser competitivo. Isso é uma prioridade. E uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer, mas eu faço, eu sou um fiel dizimista, porque sou um religioso ativo. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo número 10, que Deus repreende o devorador se eu for fiel no dízimo. Então eu dou dízimo do meu lucro, não do capital de giro. Tudo aquilo que eu granjeei, eu dou meu dízimo. E assim sendo, Deus repreende o devorador. Tudo que eu ponho a mão para fazer prospera, e há progresso por causa desse fator, que é uma particularidade minha com Deus. Não aconselho ninguém fazer, mas eu faço, porque Deus disse assim, em Malaquias 13:10, trazei o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, vê se eu não abrirei a janela do céu, não derramarei sobre vós uma benção tal, que vos advenha a maior abastança. E por causa dessa vossa atitude, eu repreenderei e neutralizarei aquele que devora, o devorador, na verdade. Então, meu caro jovem, meu caro amigo, Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e faça com que você tenha um futuro brilhante. Não ponha dinheiro fora em vícios, não faça maus negócios, não invista em coisas que não te tragam futuro. E seja prudente, seja constante e tenha um objetivo, seja persistente. Olhe para frente, veja o teu alvo e corra atrás daquilo que você quer, que Deus vai te abençoar de uma maneira poderosamente. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso para você e para toda a tua família. Amém.